Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Ice Talks, podcast que edifica você que está em casa, edifica a gente que está aqui trocando ideia. Hoje é um episódio mais que especial, mas antes de apresentar o nosso convidado, vou apresentar que já virou minha dupla fixa, E aí, Enzinho, como é que você Daniel tá, meu Pedroso. querido? Fala, galera, como é que vocês estão? Cara, eu tô muito empolgado com o Ansioso, hein? episódio de hoje. Não é um episódio qualquer, né, Enzo? Não, pra você ainda é mais especial É ainda, mais né? especial pra quem tá acompanhando de casa não sabe. É meu pai hoje que tá participando aqui. E vamos deixar o Espírito Santo guiar essa conversa, né, Vamos, Enzo? assim, sempre da maneira mais leve, pessoal. Hoje estamos aqui, pastora da Adalberto Brasileira. Pastor, prazer estar aqui com você, Fala. dividir a mesa Prazer com é todo você. meu. Se você quiser olhar pra câmera ali e se apresentar pro pessoal. É isso aí, galera. Um dia muito especial aí pra mim, né? Com um filhão na frente aí, né? Meu nome é Pastor Beto. Estou na caminhada aí há 32 anos aí e apaixonado por Jesus. Estamos aí hoje à noite aqui para contar um pouquinho dessa história aí, dessa trajetória. Estamos aí para cooperar com o reino aí. Glória a Show de Deus. bola. E pra quem conhece mais ou menos vai falar, cara, o Daniel é brincalhão e tudo, mas vão saber hoje de quem que eu puxei essa Não, assim, essência, né, aqui Enzo? só nos bastidores a gente já viu que é cópia. Não, e sempre que a gente tá aqui falando a respeito com os pastores e tal, é bem legal a gente iniciar. Como é que iniciou a sua caminhada cristã com o Senhor? Você já nasceu em berço evangélico? Como é que foi esse processo? Vamos lá então. Galera, foi muito louco. Assim que, primeiro que eu fui o primeiro, né, a ser escolhido por Deus, assim de toda a geração, do pai e da mãe, né, e da família era bem eclética, né? Quarteto Fantástico lá, meu irmão era pagodeiro, mais novo, o AD, a Lúcia Patricinha de Beverly Hills, a minha irmã mais velha era punk dos infratores do ABC, e eu era rockabilly. Então eu curti esse movimento aí, que eu curti os anos 50, anos 60. Só que durante a minha adolescência, assim, eu tive a curiosidade, assim, de me envolver com o ocultismo, só por curiosidade. Parapsicologia, o sobrenatural sempre nos atrai, né? Sim. Sim. Então, conforme eu fui mexendo, né, nessas questões, começou a aparecer aquela opressão muito grande, meu. Então, não conseguia dormir durante mais de ano, assim. Eu não sabia explicar, mas aquela opressão que roubava meu sono. E com certeza, estou contando aqui os relatos aqui, alguém vai se identificar com isso, né? Mas Jesus é bom demais, né? Ele vem na hora certa. E enfim, no decorrer assim da minha adolescência, eu lembro que eu estava ali na Perimetral e estava indo para casa de uma tia minha lá, da Vila Luzita, 14 anos eu tinha. Aí passou um jovem que estava evangelizando, ele passou por mim, ele voltou e ele entregou um folheto. Aí ele falou: olha, jovem, Jesus te ama, tem um plano na sua vida. E ali eu guardei aquele folheto, né? E lá o versículo clássico, né? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ali já começou a semente, né? Deus assim, já cercando, colocando pessoas-chave assim diante de mim. Aí passado o tempo, comecei passei pela aeronáutica, né? Com 19 anos, né? Também fui evangelizado lá, mas coração de pedra, né? E só querendo aproveitar, né, aquilo que o mundo oferecia, né? No ápice da juventude, cheio de sonhos e planos. Aí, quando foi mais ou menos com 20 anos, eu e o meu amigo de infância, Júnior, né, ele começou a participar de um movimento de jovens na igreja carismática, né? E lá ele me convidou. E lá nós começamos a participar de lá, mas só que era o seguinte, a gente participava lá do movimento da rapaziada, dos jovens, só que no final de semana era o terror. Ainda não tinha encontrado verdadeiramente. Não tinha. Aí, cara, a gente de final de semana, a gente ia pro terror, ia pra casa da luz vermelha, ia bagunçar o coreto mesmo. Mas só que o que acontecia? Quando a gente praticava, bebia, enchia a cara na balada, a gente sentia uma tristeza, que a gente, Aquele vazio, né? aquele vazio que a gente não sabia explicar. Até que chegou o ponto que, mesmo dentro lá do retiro lá da Igreja Católica, da Renovação Carismática, eu falei: olha, Beto, vamos lá participar lá do retiro, lá vai ter só jovens, sabe? Vai ser da hora. Eu falei: vamos lá, vai ter menina? Vambora. Então eu tô dentro. Vambora. Aquele papo clássico, né? Não é. Vai ter várias gatinhas. Aí eu falei: vamos lá então. Bora. Então, cara, muito louco o que aconteceu lá.
Aí teve um momento lá de comunhão, de busca do Espírito Santo lá dentro. Esse meu amigo, ele foi batizado com o Espírito Santo lá dentro. Cara, isso em um Caramba. evento de uma igreja católica. Foi batizado com o Espírito Santo e não parou por aí. O que aconteceu? E tinha um quadro com a imagem lá da Virgem Maria. Cara, e ele começou a olhar para aquele quadro, o quadro foi distorcendo e transformou-se num demônio. Caramba. Olha. Desse jeito, meu. Aí, meu, ele entrou em parafuso. Eu falei, meu, o que que tá acontecendo? Aí, meu, falou, olha, Beto, aconteceu isso, isso, isso. Aí ele foi falar isso pra mãe dele, a mãe dele quis levar no psicólogo, né? Nossa. Quis levar pra conversar com o padre. Ele falou, não, meu, só sei que aconteceu uma coisa comigo. Eu comecei a falar em outras línguas, ele falando assim. Só que ali já deu uma virada de chave. Aí foi que Deus colocou uma serva de Deus, que justamente a gente cresceu com a filha dela, com a Luciana, e a mãe dela, serva de Deus, eu falou, quero que você conheça uma pessoa. E ela começou a evangelizar a gente, Olha. de uma maneira bem, assim, cara, tranquila, colocando o amor de Deus acima de tudo. Aí começou a criar o desejo, né, da gente se aproximar, Sim. né, do evangelho. E eu e ele, nós começamos por si próprio, começamos a ler a palavra de Deus. E ali, cara, foi caindo assim, As escamas. As as escamas escamas. dos olhos. E vários pastores que veio aqui relatam que é algo muito parecido, porque você pode ver que ele comentando coisas que ele vivenciava no mundo e tal, mesmo ele tendo às vezes indo pro culto, pra igreja, alguma coisa, sempre buscava preencher aquele Um vazio, vazio né? que, cara, não tem como, que é só Jesus que pode Só Jesus. preencher. Então, nesse processo que começou a ter esse contato, você já tava com quantos anos, mais ou menos? Eu tava de 20 para 21 anos. Aí começou o encontro, como é que foi a história? Aí assim, aí eu comecei a ler a Bíblia por si próprio. Aí o que aconteceu? Olha que muito louco, como que é os planos de Deus, né? Além da irmã Elzi, é pastora hoje, é um rapaz que fez Senai comigo, no Ipiranga, quando eu estava justamente com essa idade, com 14 para 16 anos, né? Chamava ele de Tico, né? O nome dele era Tito. Aí, cara, aí trabalhando lá na empresa, numa metalúrgica, aí ele entrou lá na empresa, cara, aí eu reconheci ele me reconheceu. Só que eles me chamavam de brasileiro, né? No Aham. Senai, então, brasileirinho, brasileirinho. Pô, você aqui, que legal. Aí ele chegou e falou: Meu Deus, eu vou fazer um propósito com o Senhor. Eu vou entrar nessa firma pequena, mas a primeira pessoa que eu cumprimentar vai ser a primeira pessoa que eu vou ganhar para Jesus. Que Olha, da que hora. legal. Foi ele, meu. Aí ele chegou, né? E depois ele começou a me evangelizar. E ali foi aguçando, né? A sede de busca, né? E vindo assim o quebrantamento, assim, sabe aquela sede, aquela De fome, querer conhecer, assim. querer conhecer. Só que eu tinha no meu coração o seguinte: eu falei, Jesus, eu não te conheço ainda, mas se o Senhor realmente está me chamando, eu quero conhecer o sobrenatural e o poder que há no teu nome. Caramba, foi uma Que oração legal, com velho. muita ousadia, né, Enzo? Não, ousadia e assim, a gente vê, você tinha escutado já falar de Jesus, mas você ainda não tinha caminhado com ele e ter essa fé, às vezes a gente fala, né? Às vezes pessoas de fora têm muito mais fé, Isso é muito mais verdade. disponibilidade a acreditar do que pessoas que estão aqui dentro, estão Sim. confortáveis em um banco de igreja, só que não buscam verdadeiramente ao Senhor, sabe? Então, assim, essa fé só encontra pessoa que tem o coração verdadeiramente Sim. derramado, assim. E só voltando antes de você voltar, como você conheceu, assim, a primeira busca que você falou que buscar o Espírito Santo, assim, a gente vê que não é em paredes que o Senhor mora, né? O Senhor mora aonde tem corações Ele quebrantados, busca corações verdadeiros buscantes. adoradores, Eles né? verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E é isso, assim, a palavra do Senhor se cumpre nessa história que você contou, que estava buscando num evento, assim, de uma igreja católica, mas, meu, Deus está buscando só um coração sincero. Então, pode continuar da onde você tinha E parado? assim, né, nesse retiro que assim acabava também entristecendo a gente, é que a galera lá, meu, conforme tinha lá o retiro, meu, tinha a parte lá de busca, mesmo dentro do entendimento dele, cara, mas a noite era aquela zona, meu. Uhum. Então assim, falava, cara, Não condizia, não né? condizia, Condizia. porque, cara, tipo assim, se não é pra ter mudança, meu, ficar do jeito que tá, então essas coisas confrontavam muito, Uhum. entendeu? E enfim, voltando lá, aí ele chegou lá, aí ele começou a me evangelizar, que ele viu que eu estava lendo aquele evangelho de bolso, sabe? Sim. Aquele que os Gideões, cara, até hoje eles têm esse Sim, sim. projeto, eles entregam em hotéis, né? E eu acho formidável esse trabalho. E eu
Ia lá, cara, e incrível que Deus já ia me abrindo entendimento. Assim, daquilo, eu estava entendendo aquilo, e assim trouxe quebrantamento para mim. O que foi o quebrantamento? Eu comecei a me envergonhar de mim mesmo. Eu falei, cara, como que eu sou podre? Assim, eu comecei a ter esse sentimento de arrependimento mesmo, né? Só que eu não sabia explicar como. Aí o que aconteceu? Aí lá, ainda estava com um grupo ainda lá eu Aham. era o Grupo Vida, Uhum. lá. E a gente, cara, assim, mesmo frequentando a renovação carismática, aí a gente passava algo diferente para os jovens e essa questão do contato com Deus vivo, né? E tinha mais ou menos 70 jovens. Caramba, bastante, hein? Nossa, 70 jovens lá 70 jovens. Isso só no grupo, nesse grupo Vida. no Grupo Vida. Lá Caramba. que a gente fazia na sede lá dos prédios onde minha mãe Aham. mora. E o que aconteceu? Conforme a gente. eh, Deus foi trabalhando na gente para nos libertar, a gente começou a ser perseguido por eles, Olha. entendeu? Porque não batia mais. Aí eles fizeram, cara, fizeram de tudo, dividiram o grupo, praticamente nós somos Nossa. expulsos, né, do grupo, porque a gente, cara, Caramba. Já criaram a rivalidade vocês já. vão entender o porquê. Porque conforme eu fui sendo evangelizado por essa irmã e pelo Tito, eu senti o desejo de abrir lá o apartamento, lá onde os meus pais moravam juntos, para poder falar do amor de Deus, mas sem questão de religião, nada. Cara, enchia de jovens. Olha. Enchia de jovens e ali, poxa, olha aí o trabalhar de Deus e assim, era algo assim que hoje eu tenho esse entendimento que era unção de Deus. Sim. Mesmo assim, então a gente tenta colocar Deus numa caixinha, não, tem que ser assim, assim, assado, né? E chegou um ponto que não cabia mais jovens. E eu buscando, e mesmo assim eu comecei a consagrar a Deus. E os jovens, assim, cara, nessas reuniões eles já começaram a ser batizados com o Espírito Santo Olha de isso. Que Deus, bênção, hein? Você via que a Isso sede logo no desses começo. jovens. logo no começo. Caramba. E na época foi um relacionamento que a minha irmã teve, né? O Silvio, né? Olha como Deus fez. Cara, no meio da reunião ali, sabe, todo mundo assim, colocando aquele fundo de oração. Uma criança de 4 anos foi até ele, colocou a mão no coração dele assim. Ele começou a chorar sem explicação e Deus batizou com o Espírito Santo na Nossa, hora. Nossa, que glória a bênção, Deus. Então era essa atmosfera. Aham. Então era muito simples a pregação, a questão dos louvores, né, envolvendo o pessoal com coreografia, com dança, algo atrativo, entendeu? E eu, o Júnior, aí comecei a evangelizar a minha irmã mais velha, também fui ganhando para Que legal. Jesus. Que legal. Só o meu irmão mais novo e minha irmã mais nova que acabava fugindo. E ali surgiu entre nós o grupo Semente. Ali. Começo de algo. O começo, o grupo Semente ali. E detalhe, ainda a gente não tinha se convertido ainda. Ah, aí o que aconteceu? Aí nessas reuniões, lá com jovens, aí nós combinamos, olha, nós vamos consagrar e nós vamos colocar em prova o poder que há no nome de Jesus. Olha, que ousadia. Assim, Foi. um grupo logo no começo, Logo no que começo. surgiu, assim, de uma sede que o Espírito Santo colocou no coração deles, de querer pregar o evangelho, mesmo conhecendo Jesus, querendo espalhar esse amor que alcançou. E, assim, algo que me chama muita atenção é que isso tudo surgiu hoje, assim, você ter o Dani aqui na igreja, você ter alcançado almas para Jesus, continua alcançando, tá na igreja hoje. Isso tudo surgiu a partir de um incômodo que o Espírito Santo colocou no seu coração, não com relação somente às suas práticas antigas, mas ao meio que você estava, que aquilo contradizia, né? E às vezes um levante que foi para tentar separar esse antigo grupo foi um start que o Senhor usou para começar esse grupo, né? Foi. E aí, como que foi o início, assim? Aí o que acontece? Aí só para concluir a questão desse dia, né, que nós vamos consagrar. Aí dentro desse grupo, eram uma meia dúzia deles, né? Aí falou, nós vamos consagrar e no final da oração, nós vamos dizer assim, há poder no nome de Jesus. Olha, Aí um olhou pro outro, aí, há poder no nome de Jesus. 5 jovens caíram endemoniados. Caramba. caramba.
Imagina você sem conhecimento, ainda não tinha profundidade bíblica, era na cara e na Eu tinha coragem. fé. Porque é o que eu falo e a gente comenta aqui em alguns episódios, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, é algo que transborda tanto o nosso ser que a gente não consegue reter só pra gente, né? Sim. Cara, é assim, era uma alegria tão transbordante assim, cara, que tem coisa que era marcante. Cara, assim, não tinha quase nada de experiência com o Espírito Santo, mas ele tomava conta do ambiente. Uhum. Uhum. E o que eu achava lindo, assim, que o entusiasmo que havia, assim, em minha vida, cara, começou a impactar a vida deles. E eles, assim, no banheiro, tomando banho, foram batizados com o Espírito Olha Santo. isso. Glória a Deus, hein? Sensacional. Cara, aí teve um jovem que chamava Irã, que veio também nessa reunião. Você citava o nome de Jesus assim, cara, ele derramava lágrimas assim, ó. Olha. Cara, ele chorava copiosamente. Entendeu? Então, foi essa diferença, cara. E dentro desses jovens aí, muitos hoje são missionários, são obreiros, e muitos frutos que eu nem imagino. Que benção. Entendeu, cara? Então, eu só tinha um desejo de compartilhar Sim. aquilo que eu tava vivendo, cara, que... Transbordar pros outros, né? Aí, o que aconteceu? Aí, como que foi que eu fui lá pra Presbiteriana Renovada? Aí, nesse fogo, nesse entusiasmo, aí eu encontrei, ela estudava junto comigo, uma amiga de balada, né, que a gente sempre saía todas sextas, e sábado, entendeu? Gostava nada de festa, o Gostava homem. pouco. Ia lá pra Ilha de Capri, lá no Riacho Grande. Só que a minha curtição era só curtir o ambiente, assim, beber, não era nada muito de azaração, assim. Beleza. Aí eu falei com ela, poxa, Rita, é o seguinte, eu quero que você saiba o que tá acontecendo comigo, é muito louco, tal. Aí na hora que eu fui falando do amor de Deus que estava acontecendo comigo, ela baixou a cabeça e começou a chorar. Olha, Olha isso. Aí no que ela começou a chorar, Deus começou a me usar assim por revelação. Olha Caramba. isso. Foi. Falou assim, eu falei, olha, Deus tá falando comigo aqui que você só sorri por fora, que você por dentro você tá arrebentada, que você é frustrada, que você tem pensamentos de morte. Aí ela falou, é assim mesmo, Beto. E eu vou falar uma coisa pra você, que eu não falei pra ninguém. Por causa da vida sentimental, eu fiz pacto com o diabo dentro do cemitério. caramba. Nossa. Imagina quando você E, escuta uma... e ele recém-convertido ainda, né? Exato. Novo Olha convertido. isso. Entendeu? Né? Nessa vibe aí, mas, cara, cheio, transbordante, assim. E era muita ousadia. Uhum. Muita ousadia do Espírito Santo de Deus, que me fascinava essas questões, né? Do nome de Jesus estar operando Aham. e transformando. Uhum. Novinho de nada, cara. Assim. E enfim. Aí eu falei, eu quero que você conheça a irmã. A pastora Elzi, né? Eu falei, beleza. Só que antes de eu levar ela lá pra casa da irmã Elzi, uma semana antes, ela me convidou para nós irmos orar no monte. Olha. Cara, aí foi o divisor de águas. Nossa, uma semana antes disso, aí você levou ela pro monte. Não, eu fui no monte, fui convidado pela irmã Elzi para ir no monte. Ah, tá. Aí, cara, Aquele mover, levei mó galera. fogo, caravana. Mó galera, foi 2 ônibus, assim, da Caramba. turma. Cara, 2 ônibus em Ribeirão Pires. Pense no Monte Alto. nossa. Imagina a friaca que também que era Mas lá em também cima. foi Cara, fogo, hein? É, já esquentava na unção ali. Coisa, cara, coisa linda que, infelizmente, eu não vejo mais hoje. Uhum. A gente subindo lá, aquela atmosfera, sabe, cara? Todo mundo louvando a Deus no ônibus, sabe? Com sede de busca. Na hora que subiu o monte, cara, aquela, sabe como era palpável, assim, o poder de Deus. Sim. E lá eu vi crianças sendo batizadas com o Espírito Cara, Santo. Olha isso. Glória a Deus. E conforme elas eram batizadas, elas dançavam no Espírito, cara. Coisa linda, cara. Nossa. Coisa linda, Música assim. verdadeira, assim, né? Meu, é que assim, a atmosfera espiritual era muito grande. Tava todo mundo na mesma Todo sintonia. mundo na mesma sintonia. Então era algo totalmente contagiante. Aí, cara, desci do monte, inclusive o Tito foi junto, né? o paizinho na fé também. Aí descendo, cara, o monte, aí uma serva de Deus chegou, vem cá, jovem. Aí eu falei, eu não te conheço, mas o meu Deus tá dizendo para mim o seguinte, fala, tá vendo esse relógio? O próprio Deus, ele vai tirar algo da sua vida como que se fosse esse relógio aqui.
Nossa. Ele vai te libertar e vai te revelar a grande obra que ele tem na sua vida. Olha Caramba. isso. A irmã do Coque já pegou, já Já de Foi. jeito. chamou. Irmã Cara, Luciana, lembra o nome dela. Aí, cara, conclusão. Aí, no outra semana, a gente, cara, Deus é tão lindo que eu fui de novo lá pra balada. Fui, meu. Só que, cara, já tava algo diferente em mim. Eu não quis curtir, não Aquilo quis. não era mais suficiente, né? Você já se sentia deslocado no Já. ambiente. Com um copo de bebida na mão, cara. Olha isso. Aí me afastei assim. Aí eu ouvi a voz de Deus. Aí Deus falou assim: meu servo, o teu lugar não é aqui. Olha, glória a Deus. Aí já estremece. Cara, e continuou falando: eu te disse que eu ia falar contigo. E hoje eu estou te libertando. E confirmo que eu tenho uma grande obra sobre a sua vida. Glória a Deus. Cara, a partir daquele dia, Deus tirou assim, cara, o desejo de eu beber, o desejo de balada, de tudo. Foi uma libertação assim total, cara. O Espírito Santo começa a colocar dentro da gente esse. Não é nojo, mas esse. Não é. Isso aqui não me basta mais. Cara, eu não senti desejo mais nenhum. No entanto, que nessa mesma semana, ó, foi perto do carnaval. Vixe. Meus amigos de balada, né? Do feriado prolongado. Ô, Betão, vamos viajar, vamos viajar. Cara, tá tudo certo, Cara, cara. que empolgação no carnaval. Cara, eles ficaram assim, embasbacados. Eu falei, cara, não vou. Eu falei, o quê? Você tá louco, Logo cara? você. Logo. Não, você tá louco, cara? Tá tudo certo, tem vários. Aí eu falei, cara, posso contar uma coisa pra vocês? Cara, eu conheci Jesus. Nossa. Aí os caras ficaram assim com cara de ué. Achei que tava zoando, Como né? assim? Eles não acreditaram. Eu falei, não, cara, ó, boa viagem pra vocês, cara, mas agora algo mudou dentro de mim, cara. Só quero Jesus. Que tenso. Olha isso. Foi assim. Aí fui pro monte, radiante, né? Aí foi que no domingo, isso foi do sexta pro sábado, no domingo, a Maria Rita apareceu lá em casa, eu quero conhecer essa irmã. Aí falei, vamos lá então. Aí veio ela e eu tomei outra amiga de balada, a Juscelma. Chegou lá, cara. Só foi ela começar a orar, manifestou. Olha Caramba. E isso. legiões. Logo no começo. Aí ela falou, gente, eu não posso ministrar libertação aqui. Vamos lá pra igreja? Vocês topam? Cara, foram 2 carros cheios de jovens. Nossa. Aí foi lá pra presbiteriana lá de Presbiteriana Utinga. renovada. Um culto, tinha os filhos do pastor. Cara, não tinha meia dúzia de jovem lá. Olha. Caramba. Aí chegou lá, meu amigo. Aí você já era membro da igreja. Não, Não, ainda foi a não. primeira chegando vez que eu fui lá. vez na igreja. A primeira vez. Caramba. Era o pastor João? O pastor João. Legal. O pastor João tava lá e chegou aquela rempa de jovem, né, meu? Meu amigo começou o culto lá, os louvores, o diabo já pegou ela já, cara. Ela rolando assim, afastar os bancos assim, tudo afastando assim, ó. Nossa. Caramba, você via que era, meu, Então. legiões que estava. Aí foi nessa vibe. Aí, cara, a Nelita, a diaconisa Sei, da irmã igreja, Nelita. Deus tinha dado uma visão para ela que Deus estava enviando muitos jovens para aquela igreja, né, cara? Aí, resumo dessa ópera. Por intermédio da libertação dela, foi o que nós iniciamos a ir lá. Isso tá em fevereiro, né? Foi o maior batismo que teve naquela igreja de jovens. Olha isso. Foram 28 jovens. Nossa, que Caramba, bênção, as hein? palavras de Deus se cumprem, né? 28 jovens. Aí, o meu batismo foi em 28 de novembro de 93, né, cara? E detalhe, tudo nesse fogo, nesse ímpeto, né, cara? E cadê de eu ser batizado com o Espírito Santo? Todo mundo em volta. Todo mundo! batizado, Eu quero. E é nada. Todo mundo, cara, eu ficava angustiado, ia na vigília, buscava, jejuava. Aí, meu, depois foi uma semana depois do batismo. Foi numa pregação, fui batizado com o Espírito Santo no meio de uma pregação. Caramba, que bênção. Olha. O pregador, receba poder. Eu levantei na hora, assim, o fogo desceu, aí comecei a falar em línguas Olha, glória a Deus. na pregação. E esse processo que a gente citou, o pastor João e a presbiteriana, foi a igreja que eu cresci lá, que eu fiquei praticamente a minha vida inteira. E durante esse processo, o pastor João conta que depois que meu pai foi lá e começou um grande movimento lá nos Foi. jovens, né? Como é que foi esse processo aí?
Foi assim, como lá o grupo que eu estava lá conduzindo lá, a maioria, né, metade acabou se convertendo, né, e o pessoal foram evangelizados, mas não quiseram permanecer. Sempre respeitando, né, assim, a particularidade de cada um, né. Aí começamos a frequentar lá em Utinga, e assim, meu, já com sede já, e assim, o que os jovens de lá, eles se admiravam que, pô, praticamente eu conhecia mais a palavra do que eles, assim, sem se engrandecer, né, e eu já me envolvendo já com cara, a Esse gente desejo, né, de querer servir, desejo os eventos de evangelismo, a gente ia lá na favela do Elba, Caramba. do Jardim Elba, e a gente começava evangelismo lá, cara. Entrando nos becos, assim, os caras armados, aí eles abaixavam a cabeça: "Ô, ora por nós aí". Então a gente ia, né, nessa ousadia, ousadia. entrando nas casas, orando pelos enfermos, pegamos aidéticos, pessoas assim que acamadas. Olha, glória a Então a Deus. gente ia declarando lá a Ministrando cura, cura. E, a meu, libertação. era muita ousadia, porque muitas vezes é o trabalho que ninguém quer fazer, né? Porque eu Exato. falo, verdadeiramente, a galera tem que estar revestida. Porque vai subir lá sem estar com cobertura espiritual, tudo, meu. Imagina. Pegando O tráfico diabo de se droga. engrandece. E assim, a gente Exato. fala de evangelizar em outros países, é muito bom. É lógico, você fazer uma missão numa África, você, sei lá, pra Europa, evangelizar, é muito bom. Só que o campo no Brasil é muito vasto, né? Uhum, O campo nos becos e vielas, o Sim, campo nas comunidades. uhum, E esse é o trabalho que ninguém quer fazer e que você tem que estar revestido, sem porque dúvida. é onde o diabo tenta atacar mais, né? A uhum, gente vê hoje, assim, muitas pessoas, até na própria televisão retrata isso, nas Uhum. novelas, muitas pessoas que hoje são envolvidas com crime, vêm de igreja, vêm de um pai e mãe que era da igreja, sabe? São ex-crentes, assim, ex-pessoas que eram da igreja, que é algo que Satanás tenta tomar isso por conta de uhum. não ter possibilidades e vai por um rumo errado, pelo dinheiro, assim, pela ganância, e é Exato. onde Satanás tenta atacar a Ixi. própria Meu, família, se né? tem uma coisa que meu pai cansou de ver é ir desviado lá no meio do tráfico, né? Do Nossa, crime. O que mais tem é filho de cristão lá. foi. E assim, o que foi marcante nesses evangelismo, aí uma mulher chamou: "Entra aqui, ó, meu marido quer que vocês orem por ele". Era traficante. Olha. Caramba. Aí ele chegou depois da oração, ele chegou e falou: "A partir de hoje eu tô largando essa vida". Aí ele abriu um alçapão onde ele guardava as armas. Ixi, Nossa. caramba. Na hora ali já gerou transformação na vida Na dele. hora, ele Caramba. falou: "Eu não posso ficar mais aqui, mas eu tô levando Jesus comigo", Nossa, glória a Deus. entendeu? Então, cara, foram essa e então os jovens, cara, vendo esse mover, participando, aí que ia contagiando para mais jovens. Aí foi crescendo Foi o crescendo. movimento de jovens. Agora o que aconteceu? Tava com um grupo em casa, né? Aham. Aí houve a gota d'água que meu pai não quis mais que fizesse lá. Olha o que aconteceu. A campanha no monte continuou. Sim. Aí, cara, nesse dia não veio ninguém, só eu e o Júnior, e eu estava aprendendo a tocar violão. Nossa. Olha o que aconteceu. A empregada da minha mãe, cara, estava lá. Eu sabia que ela era do batuque, né, era do candomblé, mas até então nem Vambora. imaginava. Passei a mão no violão, comecei a dedilhar nos galhos secos. Na hora que eu dedilhei o violão, ela caiu endemoniada na cozinha, Meu Caramba. Deus. diante de Deus. Olha isso. Cara, aí ela é legião também, ela estava 20 anos no candomblé. Nossa. Ela rodava na parede assim, ó. Transfigurou o rosto dela. Meu E Deus. lá a gente, né, cara, sem experiência, né, tentando expulsar o demônio, né. Aí tivemos que chamar a pastor Euzi, veio lá. Cara, nós ficamos umas 2, 3 horas Orando. expulsando o demônio, Seguida. Nossa. seguida. Isso através de um simples dedilhado. Dedilhei, diante de Deus, cara. Dedilhei e comecei a cair endemoniado. Mas você vê que isso é legal porque eu acompanhei depois o ministério do meu pai, óbvio, mas ele sempre foi dessa área da libertação, né? E você viu que isso começou desde cedo, desde a Desde o conversão dele. começo. Ele Desde o sempre começo. trabalhou com libertação. E é um negócio assim que não é você que escolhe, é Deus que te escolhe e te coloca em situações. Verdade. Te capacita. É importante para quem está vendo, né, esse podcast,
né, que o maior problema hoje nas igrejas, os membros ocupando o lugar que não é chamado de Deus. Quando a pessoa tem a convicção do chamado, da onde Deus escolheu, o negócio flui. Isso é verdade. Isso é verdade. Então o que aconteceu? Cara, no mesmo dia, eu e o Júnior, nós fomos na casa dela, pegamos 2 sacos de estopa de coisas consagradas pro candomblé, tinha até taça de sangue lá, Caramba. Nossa, na casa dela. na casa dela. Olha isso. Aí nós fomos na beira do rio, tacamos fogo. Tá repreendido. Tacamos fogo, cara, eu não tinha medo de nada. Sim. Medo de nada. É a unção de Deus, irmãos. É algo tremendo. Exato. E o que aconteceu? Ela não quis nada com Jesus. Ela não permaneceu. O filho dela se rendeu a Jesus. Olha, E hoje ele é glória a Deus. missionário e já foi para vários cantos do. Olha só. Glória a que Deus, bênção. através. E olha isso, assim, a gente brinca, às vezes, as pessoas falam que é coincidência, só que a gente que é do meio cristão, a gente sabe que não é coincidência, né? Poxa, através de um simples dedilhado, de um acorde que você foi fazer no violão, hoje o filho dela é um missionário, alguém que, poxa, busca a Deus, espalha a palavra de Deus, e através dessa vida, outras vidas são chamadas, e é isso que o Senhor falou. Hoje em dia, a gente tem uma cabeça, assim, nas igrejas hoje em dia, no geral, assim, eu digo, uma cabeça de que, ah, não, quem tá pregando é mais importante do que quem toca, e quem toca é mais importante do que quem arruma, e não é isso, sabe? A gente falou isso aqui em outros Sim. podcasts, até com o pastor Babão e outros pastores. Somos um corpo, né? Um corpo não funciona sem a mão, um corpo não funciona sem a cabeça, um corpo não funciona sem quem prega aqui, mas também não funciona sem quem liga tudo, quem, sabe, conecta as coisas, quem toca, quem faz louvor. Então, é sobre entender o chamado, né? Muitas pessoas não vão ser chamadas para pregar o evangelho em cima de um púlpito, mas vão ser chamadas para pegar o evangelho em becos, em vielas. Outras pessoas vão ser chamadas para pegar o evangelho num púlpito, mas não vão ser chamadas para uma área da libertação, como o senhor assim. Então, é sobre entender isso, né, Dani? Exatamente. E, cara, e outra coisa que é bem importante a gente frisar é que o mundo espiritual, ele não é brincadeira. Sim. E algo que, meu, desde pequeno eu presenciei, muita gente brinca de ser crente. O diabo, ele não vai brincar de ser diabo. Sim. Então, se você não vai revestido, ou não vai com temor debaixo da palavra de Deus, Ele se tem gente que engrandece. apanha na mão de demônio, né? Sim. Exato. Então aí, quando nós começamos. Aí teve esse caso, acontecimento lá em casa, cara, e foi algo assim. Porque a voz da pessoa transforma, né? Então fica gutural, cara. E então, conforme gritava na manifestação, cara, eu moro em um prédio, imagine só como é que foi. Nossa, Ecoava, barulho, eco. Então, a partir daí, meu pai falou: olha, a partir de hoje, Não Olha quero isso. não mais. quero mais. E com toda razão também, assim. Porque, assim, da maneira que você busca e você se coloca à disposição do Senhor, Deus vai te usar nesse ímpeto, nessa ousadia. Então, é certo que ia acontecer isso realmente. Então, a partir daí, já não fiz mais essa reunião. Aí, lá na igreja, aí comecei a introduzir no louvor. Aí Legal. virei ministro de louvor. Mas ali, cara, assim, naquela atmosfera de reverência, de temor, geralmente a gente chegava meia hora antes para orar, todo mundo juntos, buscar, pedir para o Espírito Santo qual é o louvor que queria Sim. que tocasse. Cara, as pessoas que entravam lá, pisavam o pé na igreja, Eram tocadas. eram tocadas e libertas. Olha isso. Aí teve uma certa feita que eu estava ministrando o louvor, né? E o louvor de guerra. O Senhor está levantando um grande exército. Isso aí é antigo, hein? Aí, cara, a irmã numa dessas jovens que eu ganhei pra Jesus, cara, pegou o banco de madeira assim, puxou, estourou com a mão. Nossa. Isso é doido. Com a mão. No meio do No meio do louvor. louvor. No meio do Meu louvor. Deus. Então o louvor é uma arma de guerra poderosíssima. Sim. Então ali, meu. Aí o Oziel Sei. hoje ele é pastor, ele foi lá na igreja, ele falou: olha, vai ser a última porta que eu vou bater. Ele tava para se separar, ele falou: se Deus não falar comigo, eu vou me suicidar. Caramba. Quem entrou lá? Ele entrou lá. Nossa. Aí na hora que ele entrou lá, Já foi aí tocado. eu comecei a entoar: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Olha, Aí ele começou, cara, a glória derramar a vida Deus. dele ali. Então a gente não tem dimensão, cara, como aquilo que Deus pode
deve e quer fazer por intermédio de nós. O importante é na simplicidade e na sede de busca. Exato. Sensacional. Ô Enzo, o papo tá bem bacana, Meu tá Deus, fluindo, tem não muita acredito. coisa ainda pra gente conversar. Pessoal, você que tá acompanhando a gente em casa, durante o nosso breve intervalo agora, vai estar passando toda a programação aqui da igreja. Não deixe de sintonizar, deixe seu comentário, compartilhe, comente e não deixe de nos fazer uma visita, né, Enzo? Ô, Giestas. 1400. Pessoal, a gente já volta, tá? Tchau, tchau. Você sabia que a nossa igreja realiza diversas obras sociais? Toda segunda-feira saímos pelas ruas distribuindo refeições aos moradores em situação de rua. Além disso, colaboramos com 4 casas de abrigos, 2 lares de idosos e diversas famílias necessitadas. A sua contribuição ajuda a manter a nossa igreja, os ministérios, como esse podcast, e ajuda muitas famílias. Confira agora a nossa agenda da semana e conheça nossos grupos e ministérios. Todas as segundas-feiras, às 8 horas, culto de oração. E às 8 horas da noite, o Amor de Rua sai para a entrega das marmitas. Às terças-feiras, às 8 horas da noite, temos o nosso encontro de homens. E você sabia que a nossa igreja tem um ateliê de artesanato? E os cursos acontecem todas as quintas-feiras, às 14 horas. E às 8 horas da noite, o nosso culto de adoração e oração. E você que é jovem tem um encontro marcado com a gente todos os sábados, às 18 horas. E todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos a EBD para toda a família. E às 10 horas, o nosso culto. E agora que você já conheceu toda a nossa programação, você não tem desculpa para ficar de fora. Anota aí e espero ver você por aqui. Voltamos do nosso breve intervalo. E Enzo, que papo sensacional que tá Meu hoje, Deus, né, assim, cara? quando você falou, eu até falei, meu Deus, porque parece que passou 10 minutos. Nossa, já cara, foi 40. o horário passa voando. Então, só para contextualizar o que a gente estava falando no primeiro bloco, a gente falou bastante sobre a conversão, sobre o movimento dos jovens, como ele chegou da igreja. Mas agora a gente quer saber de você, pastor, como que foi para você se tornar pastor? Como é que foi esse processo? Só para a gente entender até esse momento que tá agora. Maravilha, foi forte. Eu tinha muito costume, né? É assim, né? E Deus, de vez em quando, acorda também de madrugada para buscá-lo. E é engraçado que às 3 horas da manhã. Tem um mistério aí. Sim. Tem. Então, numa dessas madrugadas, novo convertido também, eu acredito que tinha uns 6 meses de conversão, e eu buscando, me derramando no quarto, todo mundo já tinha dormido, né? Minhas irmãs, irmão, e eu estava prostrado. De repente me faltou as forças. Olha. Desfaleceu, eu não tinha força para mexer um dedo. Caramba. Eu estava prostrado e de repente eu comecei a sentir algo sendo derramado, desde a cabeça até os pés. Olha isso. Literalmente. E engraçado que dos pés voltava para a cabeça. E ali aquela atmosfera de glória, né? Isso de madrugada. De madrugada. Aí aquele quebrantamento, né? Você sem explicar, a glória invadiu aquele lugar. Aham. No outro dia, era uma sexta-feira, no outro dia teve uma consagração na igreja. Aí, cara, a gente buscando lá, aí Deus levantou a profetisa. E chegou e disse assim: eis meu filho, que nessa madrugada eu dei ordem ao meu anjo para derramar a minha taça sobre ti. Caramba. E eu te levantei como meu ungido nessa terra. E a partir de hoje tu verás o que eu fiz na sua vida. Olha isso. Cara, Glória a Deus. Aí dali pra frente. dali pra frente, aí é tremendo que Deus vai trazendo a memória. Assim, eu falando pros irmãos, né, que a minha sede do sobrenatural. Uhum. E eu sempre gostei de fazer campanha nos lares, né? Aí num desses lares, a gente buscando, orando tal, a dona da casa que abriu a porta para essa campanha,
ela tinha uma perna mais curta que a outra. Você falou, é agora. Não fui eu que falei, não. Ah, não. Aí o Espírito Santo falou comigo. E aí, meu filho? Você não quer ver o meu poder? Coloca a tua fé em prática. Aí eu... sonho na E E cabeça. agora? E agora? Pensou você fala lá e não acontece Adoro. nada. Aí eu falei, irmã Eleonor, senta aqui na cadeira. Aí eu com os olhos fechados. Por favor. Aí eu não lembro se era a perna esquerda ou a direita. Eu comecei a dar ordem. Perna esquerda, venha. Nervos, músculo, ossos. Olha isso. Irmãos, a perna veio vindo assim, ó. Glória a Deus. Era uns 5 centímetros, assim, ó, igualou Meu a sola Deus. dos pés. Aí imagina, irmãos. O ambiente já ficou. E Desse jeito. aí, nesse processo, então, você já era líder dos jovens? Não estava como líder dos jovens. Passou aquele ano o batismo, o outro ano o pastor me colocou como líder da mocidade. Legal. Tá, legal. Só pra gente entender como é que chegou no contexto até pastorear e ser ungido pastor, aí teve esse processo, fazia muitas atividades no lar e tal, aí você foi ungido presbítero depois? Presbítero no outro ano. Nossa, foi um processo muito Foi rápido, muito né? rápido. Aí na mocidade, aquele ímpeto de 28 jovens pulou para 100 jovens. Olha Caramba. isso. Como que é a dificuldade de. Assim, você tava falando que quando você chegou, tinha meia dúzia de jovens na Meia igreja dúzia. num culto, agora 100 jovens, e você, assim, levantado como alguém que vai ficar à frente. Como que é essa dificuldade de Cara, liderar? Foi um desafio muito grande, assim. Só que a questão do entusiasmo, cara. Entusiasmo, né? A própria palavra diz tem tel no meio, né? Deus no centro, né? Sim. Entusiasmo. Então era muito contagiante. Então, os jovens, eles se convertiam assim, testificando e provando o amor e o poder de Deus. Uhum. Então, ali, daquela época, foram 4 a 5 traficantes homossexuais se converteram. Olha. Então, isso edificava muito e atraía os jovens que vinham visitar a igreja. Uhum. Os testemunhos, né? Os Nossa, testemunhos. cara, a presbiteriana nessa época até hoje ficou muito conhecido pelo mover que teve com os jovens. Era tipo, literalmente você chegava, às vezes não tinha lugar nem pra sentar lá, ficava pra fora. Caramba. Então, e assim, o amor, né? Eles se sentiam abraçados, né? Os que estavam chegando, vem cá, meu, abraça aqui. Então a gente incluía eles no meio, sabe? Sim. Então a gente lá na simplicidade, no amor, lançava as redes e Deus ia acrescentando. Glória a Deus. Sensacional. Era assim, cara, era algo assim que chamava a atenção dos jovens. Assim, a questão de ver esse dinamismo, essa questão. Então, chegou esse número. Quando a mocidade cantava, meu irmão, Acabava. o poder caía. Que Caramba. benção. E aí, tendo todo esse mover, toda essa história que é sensacional, e como é que foi que chegou a pastor? Então, aí o que aconteceu? Aí eu já fui levantado como presbítero, né? E sem saber, eu já ocupava a função de pastor. E assim, eu ia sozinho, às vezes, fazer visita. Teve uma situação que eu fui lá, um pai de família pediu, olha, meu, quero que você olhe pelas minhas filhas. Tá tudo tumultuado lá em casa. Orei lá, as 3 caíram endemoniadas. Olha isso. Sozinho. As né? 3. Aí você tem que ter autoridade, né? E você foi sozinho lá. Sozinho. Então eu tinha muito disso. Essa ousadia, assim. Ousadia. Que foi algo que o Senhor colocou desde o começo da sua caminhada, né? É assim, eu digo que o Espírito Santo foi mestre por excelência Sim. em conduzir, em dar essa ousadia. Então é algo sobrenatural. Não era porque me julgava que era superior. Não. Era coisa mesmo pelo Espírito Santo de Deus. Então o que aconteceu? Aí no decorrer, o pastor observou, né, a questão do chamado. E fora as vezes que Deus sempre falando, né, que ia me levantar como pastor. Aí foi que ele me separou para poder cuidar de uma congregação lá no Jardim Irene. Sim. Só que antes do Jardim Irene e depois Poá, que foi em Poá, que foi no ano de quando teve aquele acidente lá da Mariana, que rompeu aquela. Sei. Então foi nesse ano que eu fui levantado como ungido como pastor para ficar à frente da congregação. Lá em Poá. E Deus sempre me levou para lugares difíceis assim. Olha isso. Cara, Sempre. Só sempre. pra entender o contexto, quem tá acompanhando de casa, quando a gente chegou lá em Poá, isso aí, meu irmão já era pequeno.
Cara, era uma cidade muito difícil. Ali a igreja ficava dentro de uma periferia que fazia fronte ali com uma boca de fumo na rua de trás, que era totalmente comandado pelo A tráfico. base do PCC era lá perto. Olha. Então era um trabalho assim muito difícil até para pregar o evangelho, né? Então, mas ali a gente aceitava o desafio, né? E até o Deus, porque assim, quando Deus nos envia para um lugar, Deus ele cumpre o propósito dele e nos envia. Ou seja, a nuvem, como no deserto guiava o povo, Deus move. quer que o povo dele se movimente. Sim. Deus vai guiando. Então foi ali que foi uma escola. E ali os meus filhos, o Daniel e o Davi, eles sempre foram inseridos nesse contexto Uhum. de batalha espiritual. No entanto, a escola que ele estudava lá, cara, chegou um dia que teve assassinato na frente da escola. Cara, foi loucura, porque pensa, você tá saindo de uma realidade que a gente morava em um lugar bacana, lugar legal, frequentava boas escolas e se deparou. Então eu tava vindo de uma escola particular e lá até ter a transferência eu tive que ficar um tempo numa escola pública. Aí eu cheguei lá na sala, já fica todo mundo olhando torto, porque, você vê a comunidade, chega loirinho, olho claro, já É. fica todo mundo meio que olhando. Na minha sala tinha 2 caras com tornozeleira eletrônica, pra você ter Cara, noção. logo no começo. Não, e no Sim. primeiro dia na saída da escola, quando meu pai foi me buscar, a gente não podia sair porque tinham matado um cara na porta da escola e tinha que esperar o ML e retirar o corpo. Então, Meu olha a Deus. realidade que a gente se deparou. Não, sim, e assim, a gente sabe que quando o Senhor levanta, Satanás também tenta colocar muitos levantes, muitas barreiras, e aonde o Senhor te levantou para se adaptar, assim, até com o Daniel, com o Davi. O Daniel já contou um pouco Sim. das histórias assim, mas como que foi as dificuldades, esse começo do seu ministério? Olha, o começo, praticamente, como eu disse, antes de ser ungido a pastor, eu já fazia o trabalho de pastor. Uhum. Aí foi que nós fomos lá para Socorro. Isso foi em 2010. Nós fomos lá para Socorro sem entender o propósito. Nós ficamos 2 anos e meio lá. E lá foi um dos maiores desertos Foi. da minha vida, mas é ali que. Ali eu tive experiência ali, que contar umas 2, né, para não levar tempo. Então, o único propósito que nós entendemos ali é que naquela cidade tinham a cartomante da cidade, Olha a vidente isso. da cidade. O que aconteceu? Lá, um pastor que estava lá, ele é seminarista, não tinha experiência. E de tanta prova, dificuldade financeira mesmo que nós passamos lá, a gente queria voltar para São Caetano, para Santo André. Só que Deus não permitiu, porque chegou essa senhora desesperada lá que fazia 3 meses que praticamente ela fazia comida e os demônios não deixavam ela se alimentar, Meu Deus. entendeu? Então o que eu disse? Ela foi pedir ajuda lá na igreja. Sim. E lá, aí o pastor sabendo, né, da questão do chamado, né, nessa área que Deus nos chamava, aí pediu ajuda. Aí falou, vamos consagrar primeiro. Aí consagramos, eles eram Até pequenos. nós foi junto na consagração. Foram. Meu amigo, Batalha espiritual. tremenda. Se eu não me engano, foi coisa de 6 horas, né, de expulsando seguida lá. Foram mais. Caramba. Foi tipo assim, nós chegamos na hora do almoço, vamos sair de lá 9 horas da noite. E era a cartomante da cidade. Era até sustentada por de fora do país. Meu Sim. Deus. Então imagine a legião que tinha. Não, de não deixar nem comer, né, o alimento. Exato. Foi lá, da casa dela, coisas consagradas pro diabo, foram 3 carros cheios. Foi. Meu Cheio de Deus. E, cara, foi muito legal essa história, porque eu e meu irmão era pequenininho e eles estavam lá no processo de repreender e tudo mais, e Deus começou a revelar pra gente onde tinha Sim, coisa oculta, onde tinha. pequenininho. Olha E isso. falando, ô pai, ó, tem coisa ali no armário. Abriu o armário, caía coisa consagrada. Nossa. Tinha coisa escondida dentro da lata de arroz. Então, foi assim, cara, foi algo assim extraordinário. Aí ela se rendeu a Jesus. Aí fizemos a nossa parte, foi assim, Senhor. Aí o pastor que estava lá, infelizmente, não deu assistência para essa vida. Só que nós fizemos a nossa parte. Sim. Então o que aconteceu? Perguntando sobre o processo. Deus nos leva para o deserto para saber a dependência de Deus. E o que mais doía, que não era só eu que estava passando prova, os meus filhos também. Sim. Então,
olha como Deus é lindo. Teve um dia que não tinha nada, nenhum mantimento, dentro dos armários, da geladeira. Aí eu cheguei e fiz ato profético, né? Abri e comecei, glória a Deus. Comecei a dar glória a Deus. E depois eu fui num canto, no quintal. O quintal era grande lá e tinha um final da escada perto do portão. Tinha uma escadinha, eu sentei lá, do lado um pé de acerola. E lá eu não tive forças para orar. E lá eu só chorava. Súplicas, né? Oração com lágrimas. E eu com os olhos fechados, cara, e daqui a pouco sentou um passarinho no galho. Nunca vi aquele tipo de pássaro. Olha Mas ele não tinha pluma vistosa. Ele começou a cantar baixinho. Questão assim, de meio metro distante de mim. E detalhe, quando eu orava, o passarinho silenciava. olha isso. Quando eu silenciava, o passarinho cantava. E ali eu senti o refrigério de Deus assim, de uma maneira inexplicável. Sabe quando o amor de Deus te abraça? Assim, aí naquele mesmo dia o que aconteceu? Antes do pôr do sol, Deus enviou 2 carros cheios de despesa. Nossa, glória a Deus. Cara, você vê que a Caramba. importância de viver a dependência é o que até uma vez eu comentei com jovens. Às vezes Deus permite você passar por esses vales de prova espiritual para ver se realmente a sua fé está firmada, para você entender que a sua dependência tem que vir totalmente de Deus, porque você vê, o reflexo disso é os testemunhos, tudo o que acontecia, porque, cara, não foi fácil. É um processo difícil que muitos ficam no caminho, né? Muitos E a porque- gente, sobre dependência, né? A gente até chegou a conversar com isso no podcast com o pastor José Carlos, que ele contou também história de que passou por uma dificuldade. Mas é isso, né? Quando a gente coloca a nossa dependência no nosso braço de carne, na nossa própria expectativa, nada dá certo. Só quando a gente coloca a dependência em Deus, que quando a gente não tem mais força, aí que o Senhor começa a agir, né? E sobre o ato profético, né? Porque, poxa, você teve fé de abrir e de declarar aquilo. As pessoas podem até pensar, ai, foi. Não, foi através de um ato profético. A gente tem. A palavra de Deus fala que quando a gente invoca o nome de Jesus, a gente tem liberdade no mundo espiritual para declarar as coisas. Então, glória a Deus por isso. E como que foi durante essa luta? Você passou por essa luta, esse deserto? Como que foi a partir daí? E por conta dessa. Porque teve a retaliação. Cara, eu trabalhei na Avenida Paulista. E trabalhando numa empresa lá em Socorro. Cara, eu fui atropelado. Fui Meu atropelado por uma Deus. moto. Enquanto você tava lá em Socorro. Em Socorro, cara, saindo do emprego, uma metalúrgica que eu tava trabalhando como torneiro, fui atravessar a rua, olhei pros dois lados, normal. Aí o cara veio que nem louco, assim, pelo meio-fio, e me pegou em cheio. Caramba, já era vivo Cara, nessa eu época? nunca esqueço desse dia, porque olha o que aconteceu. Naquela época não tinha internet, não tinha nada disso. E eu tava lá em casa brincando com o Davi, eu era pequeno. Tocou o telefone na sala, eu falei, mãe, telefone. Ela falou, atende aí. Saí correndo, atendi o telefone. Aí falou, oi, tudo bem? É da casa aí do Adalberto e tal? Eu falei, sim. Então, a gente queria informar que ele sofreu um acidente. Meu, daí pra, tipo, eu fiquei branco. Eu não consegui escutar mais nada que falou, porque eu tinha certeza que quando falou sofreu um acidente, tipo, ou morreu, ou perdeu um braço, alguma coisa. Foi, tipo, um choque muito grande que eu não conseguia falar. E minha mãe, o que que aconteceu? O que que aconteceu? E eu travei, não conseguia falar. Meu Deus. Aí a moto me pegou, me jogou no ar, eu dei não sei quantos mortais, cara, que foi muita velocidade. E eu caí era para cair de cabeça, mas eu caí de ombro. A única coisa, eu tenho uma cicatriz até hoje, só um ralado no ombro. Deus não permitiu que quebrasse um osso do meu corpo. Meu Deus. E foi um impacto. O cara fugiu e ali foi a mão de Deus. Olha isso. Foi a mão de Deus, cara. Então, toda vez, né, que às vezes, né, a gente passa por certos momentos, aí Deus fala, olha aí, ó, ficou Olha, a marca. as marcas. Então, ali, cara, eu fiquei 2 anos e meio, e lá também eu costumo de orar no monte, e eu me recordo que antes de voltar para ir embora, Deus me deu uma visão extraordinária no monte. Porque lá, no momento que eu estava buscando e intercedendo pela cidade, desceu uma coluna de luz assim, e dessa coluna de luz saiu uma fileira de anjos. Olha isso. E esses anjos tinham trombetas, tudo do lado do corpo. Eles enfileirados, eles faziam tudo sincronizado. Aí eles estenderam a trombeta sobre a cidade, só que não tocaram.
Olha, Aí acabou a visão. meu Deus. Aí depois de todo esse processo, aí voltamos, né, para São Caetano. Aí lá já era outro pastor, pastor Isaías, aí nos fez a proposta de ir lá para Poá. Aí foi lá em Poá que nós ficamos lá com todos esses desafios. Lá também ganhamos traficantes para Jesus Sim. também. Olha isso. Lá e assim, cumpriu o propósito. Era Aí- necessário passar por isso. Necessário. Só que não acabou a história aí. Nós ficamos lá e por conta de questão de ciúmes, acredite se quiser, aí nos tiraram de lá e nos deixaram à própria sorte. Meu Deus. Foi. Então, se eu escrevesse um livro hoje, o título desse livro seria Lágrimas de um Sacerdote. Glória a Nossa. Deus. Aí era o final do ano, lá a gente trabalhava totalmente na obra. Sim. No outro ano, cara, não tinha perspectiva nenhuma o que fazer, porque simplesmente nos tiraram de lá. Eu falo isso, irmãos, mas Deus já curou essa ferida dentro de mim, Sim. não existe nenhum ressentimento por conta disso. Aí quando nós voltamos para Santo André, o primeiro pastor que teve, o pastor João Límpio, foi lá nos socorrer e falou: vocês não vão ficar assim não, eu vou acolher vocês. Aí houve o primeiro culto de Santa Ceia. Só que eu, como sacerdote do lar, cara, a responsabilidade da família sobre meus ombros. Nesse culto eu não tinha forças para orar e eu só de cabeça baixa. E Depois lá, de tudo que tinha acontecido. depois de tudo, cara, sem perspectiva, falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Aí, nesse culto, cara, eu lá de cabeça baixa e eu só conseguia chorar. Aí, no decorrer do culto, foi dada a oportunidade para as irmãs cantarem. Umas 70 irmãs, é uma igreja de 600 membros lá em Sim. Mauá. Aí eu ouvi a voz de Deus. Aí Deus falou assim comigo: filho, erga sua cabeça e veja o que eu vou fazer agora. Olha. Aí eu levantei a cabeça e no meio daquelas 70 irmãs começou o playback. Aí começou o hino escudo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Meu irmão, aí no meio de todas essas irmãs, umas 70, só uma só não conseguia louvar. Ela chorava copiosamente. Aí Deus me abriu a visão e falou assim comigo: olha o que eu vou fazer agora, meu filho, porque eu cuido dos meus. Olha. Desceu uma coluna de luz do lado dessa irmã. Nossa. Meu Deus. Dessa coluna de luz, um anjo com uma taça na mão colheu as lágrimas Nossa. dessa irmã. E da mesma velocidade que ele subiu, que ele desceu, ele subiu. Aí Deus pela terceira vez tornou a falar comigo. Falei: filho, eu cuido dos meus. A partir de hoje você não vai pedir nada para ninguém, porque eu cuido dos meus e a minha graça te basta. Glória a Deus. Não, cara, eu Caramba. falo, esses momentos, essas vivências com o Senhor é fundamental para fortalecer nossa fé, porque, cara, é o que eu falo, você não tava sozinho no mundo, tipo, tinha uma família por trás de você, e até com um olhar como um pai, porque é diferente a gente passar por tudo isso sozinho e ainda ter que dar o exemplo, porque hoje, graças a Deus, eu e meu irmão tá bem, tá firme na igreja, e como é que é para você tá vendo tudo isso e tudo que Deus fez através desses momentos de tanta dificuldade? Cara, é assim, Deus não faz nada além daquilo que nós possamos suportar. Cara, mas é um negócio que rasga a alma, né? Se os meninos eram pequenos, cara, não tinha dinheiro para comprar um pão. Você sabe o que é isso? Aí, como que em Eclesiastes está escrito para nós lançarmos nosso pão sobre as águas, que depois de muitos dias o colherás. A primeira família que eu ganhei para Jesus, a Adriana, a família inteira, só o irmão mais velho de uma dessas irmãs lá, que não se converteu ainda, né? Mas todos eles foram ganhos para Jesus. E o que aconteceu? No outro ano, eu comecei a fazer um curso de barbeiro, porque foi
o que me restava fazer, eu já cortava o cabelo dos meninos, né? Na época, não tinha dinheiro pro curso. Minhas irmãs, minha mãe se juntou. Falou, nós vamos pagar seu curso lá. Aí, cara, 3 meses me formei. Falei, e agora? Detalhe, eu ia de Camilópolis até o centro de Santo André a pé e voltava, porque não tinha dinheiro para condução. Olha isso. Mas acreditando, porque eu tinha uma promessa nas mãos. Aí me formei, aí depois de mais de 15 anos que eu perdi o contato com essa família, a minha irmã mais velha encontrou com essa Adriana no centro de São Caetano. As duas pularam de alegria. Aí falou, meu, e o Beto, e o Beto, e o Beto? Eu falei, meu, que saudade do Beto. Falei, pois é, meu, Beto foi pro interior, foi pra lá, foi pra cá, voltou e agora tá aqui. Olha. Só que ele tá desempregado e ele se formou em barbeiro. Ela falou, eu vou ajudar ele. Caramba. Olha isso. Deus. Cara, A provisão sempre vem no momento Certo. certo. eu vou ajudar ele. Aí, falei, beleza. Aí no salão onde ela trabalhava, não tinha espaço para barbeiro. Mas aonde a mãe dela trabalha, que também ganhei para Cristo, ela falou com a dona. E detalhe, tinha a dona abriu uma barbearia, só que o cara não passou 1 ano lá. Não deu certo ele ficar lá. Olha. Aí a dona do salão entrou em contato comigo. E aí, tá a fim de trabalhar? Eu falei, só se for hoje. Ela falou, não, não, fica tranquila. Era uma quinta-feira. Aí, na terça-feira, ela falou, você vem aqui conversar comigo. Aliás, segunda-feira. E na terça-feira você trabalha. Aí, abracei essa oportunidade de uma serva de Deus. E lá ela me deu essa oportunidade. Comecei sem nenhum cliente. Em 6 meses, Deus me honrou lá. Olha, glória a Deus. Tá lá até hoje, né? Até hoje, 8 anos vai completar. Caramba. Cara, você vê que testemunho sensacional, né? A gente viu que a provisão do Senhor venha sempre no momento oportuno, mas teve que passar por situações. Muitas lutas. Só que, cara, saindo um pouco desse campo de testemunho, vocês podem ver por mim, você foi criado por quem? Obviamente que o jeito vai puxar do pai. E ele sempre foi uma pessoa muito brincalhona, que sempre levou a vida de maneira muito leve. E a gente sempre acompanhou esse processo e tal. E, cara, tem cada história que meu pai já passou engraçada também na obra, né? Mas conta algumas aí que, cara, é de achar umas que não dá, meu. Vamos lá. Inclusive, eu tava contando hoje pra galera lá do salão, que foi o seguinte, né? Nessas campanhas lá, tava um dia frio como hoje, assim, e não tinha espaço dentro da casa. E tinha uma galera lá fora, né? Eu pregando a palavra lá e fiz o apelo. Não, quem quer entregar sua vida pra Jesus? Né? E um do senhor tava com aquele bombojaco, assim, que ele quer estufadão, né? Aí levantou a mão, né? Aí eu falei, não, senhor, pode levantar as 2 mãos. Aí me cutucaram, ele só tem um braço. Tava como. Nem imaginava que. Meu Deus. Cara, Nossa, aí desvirtuou o apelo. Aí já acabou fazendo esse apelo, virou. não, eu falo, meu, não sei o que acontece, mas parece que meu pai atrai uma Não, é situação verdade. assim engraçada. Acontece cada coisa com ele que se desacredita. Não, assim, esse jeito brincalhão durante o podcast, consegui perceber, mas é muito que você puxou também, né? Total. Assim, aqui no podcast a gente pode até parecer um pouco mais formal, pessoal, mas a gente tem esse lado brincalhão, que é o que deixa descontraído, né? Até aqui, igual eu comentei no podcast passado, a gente faz assim o podcast, é óbvio, a gente tem o nosso único objetivo, desde o começo, é só levar a palavra do Senhor, levar a palavra de Jesus, mas assim como o Senhor também levou muitas almas para Jesus de uma maneira descontraída, de uma maneira indireta, assim, Uhum. esse é o nosso objetivo aqui, sabe? A gente tem essa troca de ideias, às vezes, até falei isso no podcast passado, muitas pessoas podem estar passando pelo que o Senhor passou, e essa palavra ser uma palavra de acalento, como podem ter outras pessoas que só vão se entreter também, mas é isso, é o que a gente estava falando agora sobre o corpo, né? Cada um tem suas funções, cada momento serve para alguma coisa. Poxa, a gente teve aqui agora há pouco o Gustavo com a gente, que ele passou por
por um procedimento cirúrgico. E assim, a igreja se uniu, orou, hoje está curado. E não é em vão que as pessoas passam, sabe? É para gerar testemunho. Tenho certeza que através dos testemunhos que ele contou aqui Sim. hoje, através dos testemunhos que a gente teve assim durante a nossa igreja, outras pessoas são salvas. Não somente, poxa, a pessoa foi curada, glória a Deus. Não, foi curada, vai falar desse testemunho e pode ser que outra pessoa esteja passando por isso também e seja alcançada. E algo que a gente sempre soube dividir, que demanda maturidade também, é separar situações. Não é por conta que a gente tem um jeito brincalhão, algo do tipo, que não leva com seriedade, que não tem propriedade assim do que tá falando, tem o estudo bíblico. Para quem tá acompanhando, não sabe, meu pai é um grande pregador, ele sempre pregou o evangelho em várias oportunidades, sempre levou muito a sério, né? Porque tem pessoa que acha que, porque eu sou cristão ou porque eu frequento a igreja, eu tenho que ser aquela pessoa quadrada, séria, mas que na realidade não é isso, né? É que, na verdade, eu fico imaginando, quando Jesus esteve aqui na Terra, meu, imagine só a presença dele. Será que ele é uma pessoa chata, carrancuda? Não, ele atraía Sim, as pessoas a ponto das crianças virem no colo de Jesus. sim. E é engraçado, você pode perceber que as crianças, se ela percebe alguma coisa que não vai com a fachada, ela não Ela vai não no vai. colo, mas nem a pau, Exato, né? exato. E assim, é o que a gente estava falando, porque a gente leva a palavra de Jesus não somente por uma pregação assim, Sim. mas, poxa, a gente prega o evangelho com as nossas ações. E se a gente é uma pessoa, sei lá, carrancuda, a pessoa não vai ter desejo de buscar, mas, poxa, a pessoa olha uma pessoa que brinca, uma pessoa amigável, uma pessoa que, mesmo sem abrir a boca, ela espalha o amor de Jesus. E é sobre se espalhar o amor pelas suas ações. Poxa, às vezes você pregar a palavra, você abrir um versículo para a pessoa, não vai ser o que ela tá precisando naquele momento, mas às vezes só um abraço. Um abraço vai resolver. Tem muitas pessoas que, estão passando por dificuldade, poxa, acabou de sair de casa, teve uma briga familiar, mas um abraço, uma palavra de acalento, poder desabafar assim com você, é o que ela precisa. A gente tava falando com o Xavier aqui, Sim. ele contou do projeto que ele faz, do jiu-jitsu, tudo, Tremendo, tremendo. tremendo. E ele disse que também tem muitas pessoas que chegam na aula de jiu-jitsu, atraídas pelo jiu-jitsu, mas nem é o jiu-jitsu que elas fazem, elas só querem, sabe, conversar com ele, desabafar. Falou que abraça, as pessoas choram no abraço dele por conta de, não que ele falou alguma coisa, não, mas dele ser aquela pessoa, aquele acalento, sabe? A palavra de Deus fala que nós somos a luz do mundo em todos os quesitos, espalhando a palavra, a luz do mundo sendo Sem consolo, a dúvida. luz do mundo, a igreja alimentando os famintos, sabe? Então, é sobre isso, desculpa te interromper, Não, mas é sobre isso que o senhor estava falando. cara, e assim, a questão da alegria, né? Os fatos engraçados que aconteceram. Esse Júnior que se converteu junto comigo, nós fomos pra campanha, o cachorro mordeu ele. Meu Deus. Aí ele, sai cão, sai cão. Literalmente. Cara, sai- Literalmente. e tipo assim, meu pai, ele sempre foi de muito culto dos lares, muitas coisas, e, cara, você presencia muita situação, porque é aquela sede daquela pessoa que se converteu e tudo, e quer fazer, quer participar, e uma dessas vezes a gente tava no culto lá no Pedrão, né, pai, que você deu oportunidade pro Júnior, e como é que foi essa história aí? É, o Júnior é o seguinte, ele veio do mundo das drogas, né? Então, aí ele pegou a Bíblia, né? Irmãos, era o jeito dele. Irmãos, é o seguinte, Deus colocou essa palavra aqui no meu coração, e é esse versículo aí, cada um medite na sua casa aí. E é isso aí. Essa foi a pregação. É, Cara, pra mim ali acabou o culto que eu não conseguia mais parar de rir, cara. Meu Deus. Só que você vê que nesses momentos de descontração, de carinho, porque você é um pastor que chega lá, repreende, dá bronca, de repente se afasta a pessoa do evangelho. E uma coisa que é interessante a gente frisar, que durante todo esse podcast e tal, a gente via quão grande foi as manifestações do Espírito Santo, do poder de Deus, mas que hoje está muito escasso, né? Quando a gente fala sobre manifestações, sobre revelações, é muito pouco. A gente vê, obviamente, muitas pessoas usando de má fé e distorcendo na internet, mas na sua avaliação, na sua ótica, por que você acha que isso tem acontecido? Será que os dons e manifestações cessaram? eu não creio assim. Eu creio na ativação profética. Então, cada um deve buscar, diante de Deus, ser ativado no Espírito, com letra minúscula, pelo Espírito de Deus, aquilo com propósito. Eu tenho dito muito isso a respeito do propósito, saber qual é o seu chamado. E dentro disso você vai fluir no rio do Espírito Santo. Porque Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Só que o que acontece? Muitas coisas se perderam no meio do caminho. Então, eu falo com tristeza que hoje estamos mais preocupados com performance do que vida com Deus. Sim. É o secreto. É o secreto onde ninguém te vê, só Deus vê, onde você é em essência. Sim. Então, quando você entende, e isso diz respeito à identidade. Identidade diz respeito à paternidade. Deus é o meu pai. Cara, se eu sou filho, eu tenho que desfrutar. Sim. Não por imposição, não por peso. E dentro dessa intimidade, dessa comunhão, vai descortinando algo naturalmente. O que é tremendo dizer a respeito disso, que hoje eu estou lá na Igreja Evangélica Canaã, ali na Avenida Goiás, e lá eu estou no departamento de batismo e discipulado. Cara, em menos de um ano, assim, pela nossa experiência e a direção, porque a unção de Deus nos faz enxergar algo que ninguém vê na sua vida, na vida dele, mostrando ali o lugar em que você tem ali a predisposição para ser usado Sim. naquele mover, naquela área. Em menos de um ano ali, cara, é coisa linda o que Deus está fazendo. No meio dos novos convertidos, Deus está concedendo dons, talentos e ferramentas. E nós estamos falando de pessoas que vieram problemáticas, depressivas, com tendência de suicídio. Então, eu me preocupo, eu particularmente, eu sou o tipo de pessoa que gosta de trabalhar nos bastidores. Apesar de Deus me usar na palavra, mas eu não faço questão disso de microfone. Uhum. Porque é importante que o Senhor veja as minhas obras. Sim. Porque é Ele que nos exalta e nos justifica. Então, no intervalo a gente estava falando a respeito de espírito de religiosidade, e existe um espírito mesmo que opera. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quando diz filhos de Deus, fala sobre filhos maduros. Não filhos que dependem do leitinho, mas filhos maduros que entendem esse chamado e o pulsar do coração de Deus. Exato. Para um nível maior. Então, por isso que eu creio na ativação profética, que Deus ative a cada um naquilo que o Senhor o chamou e vocacionou, para que ele venha fluir com liberdade e venha frutificar. Sim. Então, quando nós entendemos isso, a visão do reino de Deus, as coisas fluem naturalmente. Não existe peso. Não existe, vou ter que fazer isso, vou ter que bater cartão. Então, eu acredito que existe a promessa em Joel, de um grande derramar do Espírito Santo de Deus. Sim. Mas eu e você que está em casa, você pode antecipar essa questão desse avivamento sobre a sua vida. Sim. Para que você testifique o Deus que você serve. Você testificar dessas maravilhas, que é o prazer de Deus se manifestar. Mas o caminho é esse. O secreto é você e Deus. Lá onde Deus te vê em essência. Aí sim é uma virada de chave na sua vida, para que você venha nessa trajetória que se chama-se vida. Salomão, ele disse que a vida é isso, ó. Um sopro. Um sopro. Eu entender, cumprir o propósito de Deus e fazer com alegria. Porque Salmo 126 diz: aquele que anda semeando a palavra de Deus voltará sem dúvida com os seus molhos. Sim. Uau. Sim. É bem verdade. E quando a gente fala, cara, a gente tá falando sempre aqui no podcast e debatendo com os pastores ou com os convidados que vêm aqui, a gente como jovem também, é importante ter esse discernimento porque a geração ela é muito imediatista. Exato. Ela quer tudo pra ontem, ela não passou por nada e já quer vivenciar a promessa. Exato. E, cara, a gente vê que a tecnologia tem contribuído pra isso. O próprio TikTok, o Reels,
A gente não tem paciência, às vezes, para ver um vídeo longo ou algo do tipo, só que tem que buscar profundidade bíblica, né? Sim. É muito importante, né, Enzi, quando a gente fala do conhecimento, você conhecer as escrituras de fato, não para você sair falando ou pregando, mas para aquilo, cara, dentro do seu coração gerar Arder aquilo. frutos. Exato. E assim, o Senhor usou muito no momento de secreto, e é algo que a gente tem até pregado muito, muito nos jovens. Todas as palavras que a gente fala tem isso, porque a vida cristã, a gente às vezes resume a vida cristã a um domingo na igreja. Hoje em dia, a gente passa o nosso Reels, a gente vê o vídeo de uma palavra, uou, essa pessoa é bênção. Mas, assim, a bênção da pessoa, a pessoa não mostra quem ela é através de uma palavra pregada. Glória a Deus se ela prega, ela está gerando frutos para o reino de Deus, mas a pessoa mostra quem ela é através dos frutos do Espírito Santo. Sabe, o que que adianta você ter um dom de pregação, você ter um dom de palavra, mas, poxa, você tá ali, você é uma pessoa arrogante no dia a dia, você é uma pessoa que não consegue dar assistência para quem tá com você. Então, hoje em dia a gente tem falado muito sobre uma geração imediatista, sabe? A gente olha, pô, passagens, olha o Reels, pessoas pregando, não sei o quê, mas o momento de igreja, ser crente no domingo, ser crente no fim de semana, é muito tranquilo. Sabe, é muito fácil. A gente vem pra nossa igreja aqui, poxa, todos cristãos, todos provêm da mesma crença, provêm da mesma fé, todo mundo pensa, teoricamente, assim, do mesmo jeito, mas o nosso desafio, a nossa batalha é no dia a dia. Sabe, Exato. quando você tá no salão lá, poxa, cortando o cabelo, quando a gente tá no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com as pessoas ali, quando você acha uma pessoa que tá passando por alguma dificuldade, que você precisa ser o alento, sabe? Muitas vezes, como a gente tinha falado aqui, muitas vezes a gente não vai ser o alento virando, olha, abre esse versículo aqui, não. Muitas vezes a gente vai ser o É não alento. se omitir diante das oportunidades que tem, Exatamente, né? Porque exatamente. entrar naquela questão que a gente até brincava lá quando era criança na escola bíblica, que é aquele cristão agente secreto, né? Exato. Mas, de fato, a nossa postura tem que estar condizente com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente fala. Caso contrário, isso não vai gerar credibilidade nenhuma porque a gente fala, né? E principalmente quando você tem um título como pastor, um cargo na realidade, você tem muito mais responsabilidade, porque à medida que muito foi dado, muito será Muito cobrado será também, cobrado. né? Exato. Então, na verdade, são níveis. São níveis de unção que você vai galgando conforme você vai passando essas provações permitidas por Deus, para você ter o amadurecimento. Mas Jesus ele repreendeu os religiosos da época para que eles produzissem frutos de arrependimento. Então, serão frutos de arrependimento, o fruto ele dá na estação própria. Então, o que acontece? O Espírito Santo ele vem, a pessoa ela anda religiosa, anda pecando, o Espírito Santo vai lá, toca no coração, e a pessoa continua contumaz, fazendo, até que chega um momento que o Espírito Santo de Deus se afasta. Então, quando nós temos essa sensibilidade do arrependimento, que é o caminho principal, que vem o arrependimento, de eu reconhecer a minha miséria, aí eu tenho quebrantamento na presença de Deus. E isso demanda tempo, tempo com qualidade. E sabe quantas pessoas Deus precisa? Ah. Uma só, que esteja na brecha. Então, quando eu olho para trás, eu falo que como foi impactante a questão da minha conversão e que Deus fez e continua fazendo. Eram jovens também que eu falei, será que um dia eu vou ser daquele jeito? Sim. Então, Deus espera que um tome a iniciativa. Aí vai ser contagiante. Quando nós observamos, que nem no caso de Davi Miranda, ele orava 10 horas por dia. Sim. E quando ele pegava o microfone, ele falou, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, A presença encher. paralítico levantando, gente largando a muleta, aquela multidão de endemoniados, só numa saudação. Sim. Então, a minha oração é essa, Senhor, quebrantamento, me dá sede, fome e desespero da sua presença. Uhum. Porque nós não podemos acostumar com as coisas de Deus. Ah, vou na igreja, tem que ir domingo. Fazer aquele ritual. Então, de fato, que o Espírito Santo de Deus que está presente aqui, inspire vidas, você que está ouvindo em casa, a ter essa intimidade, essa sede e fome e desespero do Senhor.
a sua vida não será mais a mesma. Glória a Deus. Amém. E a gente não tem ideia e proporção quando eu estou alinhado com o Espírito de Deus, o que ele faz por intermédio das nossas vidas. Sim. O vento sopra. Nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos nem de onde vem, nem de por onde vai. Assim são aqueles que são movidos pelo Espírito Santo de Deus. É isso que me fascina na obra. Então, Deus sempre nos surpreende, Glória a Deus. mas que o Senhor não vai entregar algo para nós sem que nós não estejamos preparados. E essa preparação chama-se meu coração. A minha vida é um altar do Senhor. O apóstolo Paulo ele entendeu isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Sensacional, Ó. né, Enzo? E, cara, que papo frutífero, que Ó. bênção. E a gente tá encaminhando pro final agora do podcast, Nosso quadro, onde a gente faz uma dinâmica, né? Mas já... quadrinho. A gente faz uma dinâmica, pastor. Chama ping-pong. Legal. A gente até tinha conversado de mudar esse nome, porque quando a gente fala, as pessoas acham, ah, não, tem que ser uma resposta curta. Mas são 3 perguntinhas que a gente vai fazer pro senhor. E aí você tem total liberdade pra responder. Sim. Se você quiser também olhar pra câmera quando estiver respondendo. Sim, No vamos seu lá. tempo. Vamos lá. Pastor, seu louvor favorito? Grande é o Senhor. Ademar de Ademar Campos. de Campos. Esse louvor foi impactante. É um tipo de louvor que eu não enjoo de cantar porque foi muito marcante. E assim, principalmente nas minhas experiências sobrenaturais, tem muito a ver com louvor. Eu me identifico muito, eu fico mais sensível. É assim como Eliseu tinha o tangedor, no louvor eu fico mais sensível à voz do Espírito Santo, e principalmente no que diz em relação ao quebrantamento. Então, quando eu oro, eu costumo colocar, mesmo que instrumental, um De louvor, fundo. e grande é o Senhor. Muito impactante. Glória É a tremendo Deus. demais. Cara, esse louvor é sensacional. Vamos para a segunda pergunta agora. Qual é a sua passagem da Bíblia favorita? Deus, são tantas, mas aqui, eu tinha preparado até outra palavra, né? Mas o que, assim, mais me chama a atenção, assim, o trecho é quando Deus separa os levitas, que eles não podiam trabalhar secularmente. E o Senhor disse para eles assim, diga para eles que eu serei a sua porção e a sua herança. Olha. Então, Glória a isso, Deus. para mim, cara, é fundamental. Todas as vezes que assim, que nós trabalhamos no reino e o nosso patrão, ele é tremendo e ele é fiel. Quando bate assim, o dia de amanhã, aí eu começo a declarar, Senhor, tu és a minha porção e a minha herança. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, nossa última pergunta. Vamos assim, lá. Da maneira mais profunda que o senhor quiser. Quem é Jesus pro senhor? E se ele tivesse aqui, uma pergunta que o senhor faria para ele? Jesus, ele é meu tesouro maior, a grande descoberta da minha vida. A ele eu devo tudo. Tudo que tem. É muito Glória a emocionante Deus. sempre que a gente fala assim, porque é um amor que ele é incondicional, né? Exato, a gente, Mudou as vidas. assim, é incrível enxergar como a gente enxerga até pelo seu papo, mas enxergar o quão o Senhor é tudo na sua vida. Sabe, se Jesus estivesse aqui, ele está aqui, eu faria como o apóstolo João, o apóstolo do amor. Eu ia encostar no peito dele e escutar o coração dele bater. Glória a Deus. Que as batidas do nosso coração pronunciam Jesus. Tum, tum. Jesus. Jesus. Sim. Eu queria só isso. Assim, esse momento. Encostar e sentir o coração de Jesus bater. Glória a Deus. Resposta sensacional, né? Enzo? Oh, Tô um pouco Até emocionado aqui. emociona. Desculpe, irmão. Não, Não, glória a Deus. É isso E que a gente queria te dar um presente em nome de toda Uau! a equipe. É uma singela homenagem, é um pequeno gesto, mas para testificar a nossa gratidão por ter participado. Tem uma cartinha, deixa eu ver, tá aqui dentro. Olha aí, galera. Aí, pra Ó, tomar aquele cafezinho. Então, aquele Aí café. Um café abençoado. Tem uma cartinha aqui que a nossa equipe fez. Obrigado pela sua participação. Foi muito bom ter você conosco em nosso podcast.
Que Deus continue abençoando sua vida, família. E ministério, um abraço da equipe do Ice Talks. Ó, Cara, Então, sensacional. para mim, tá sendo muito gratificante, né? Ter o privilégio de ser entrevistado pelo meu filho, né? olha, glória a Deus. Então, assim, eu vejo assim, ser honrado, né? Por aquilo. E é assim que eu espero, né? Ter sido, né? E continuar sendo um pai, exemplo, né? Pro filhão. E minha alegria e o meu desejo do meu coração é que ele vá muito mais adiante Amém. da até onde eu fui. Porque os filhos são flechas na mão do valente. Ele, o Davi. E nós estamos aqui para servir, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Que venha, cara, aos 4 cantos desse Brasil. Amém, em Glória a nome de Deus. Jesus. Com o propósito de alcançar vidas, impactar vidas. E Deus estando adiante vai dar estratégia, vai Glória dar a Deus. graça, Amém. vai Amém. dar unção, vai dar alegria, Amém. né? Os ouvintes, né? Obrigado por esse tempo aí, por ser A suportado, gente né? até ia falar agora, antes da gente encerrar, pode colocar até aqui em cima da mesa, para você uma mensagem que Deus tocar no seu coração, algo só pra gente encerrar falando, olhando para sua câmera, algo que tá no seu coração, que você deseja falar agora para quem tá nos acompanhando em casa. Olha, para quem está nos acompanhando nesse espaço que Deus preparou, eu quero que você sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus de uma maneira assim graciosa, com o amor dele que é irresistível, e que você tenha essa sede, esse desejo de romper, de sair da superfície e ir para águas profundas, e você fazer a diferença onde quer que você esteja. Primeiro na sua casa, porque antes de eu fazer tudo isso que eu disse, chegou um momento que falei assim, calma aí, eu tenho que fazer algo na minha casa. E foi aí que eu reuni meus irmãos, meu pai, minha mãe, e ali eu pedi perdão para cada um deles. Porque não adiantava nada eu fazer lá fora sem que eu tivesse consertado dentro de casa. E lá eu pedi perdão por cada um dos meus irmãos, minha mãe, e meu pai eu nunca tinha visto ele chorar por causa da rigidez da criação dele. E meu pai chorou como criança. E depois disso, um por um, eu falei, declarei o tanto quanto eu os amava. E ali começou. Porque eu tenho que começar na minha casa. E esse é o desejo do meu coração, que você inicie na sua casa, sendo luz, sendo sal para a terra, fazer a diferença ali, depois do emprego, onde quer que você esteja, onde Deus te enviar. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém? Glória Beijo a no Deus, coração. glória a Deus. Dani, Enzo, mais uma vez, cara, foi um prazer aqui desfrutar com você, a sua companhia. pastor, Enzo, prazer de brigadão. Obrigado por ter Filhão, aceitado o nosso convite. E eu que agradeço. Pessoal, você que está nos assistindo em casa, muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Sintonize com a gente nas redes sociais, deixe seu comentário, deixe seu testemunho também, participe, venha nos visitar uma vez na igreja e até a próxima, pessoal. Tchau, Fiquem tchau, com Deus. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.